você do outro lado, tudo bem? Eu sou a Ingrid, seja bem-vindo ao Geek Spirit, e aqui nesse vídeo eu quero falar contigo dos atores que fizeram grandes transformações nos seus papéis, né? E a gente vai começar, obviamente, pelo Jared Leto, cantor e ator que a gente já tá acostumado com seus papéis excêntricos. Porém, aqui a gente vai falar dele em House of Gucci, vivendo Paolo Gucci. O cara conseguiu fazer uma transformação incrível, a gente olha pra ele e não vê ele realmente. O papel dele não era somente aquela questão externa, né? Não foi somente uma preparação externa e sim interna. O cara se preparou, deu o sangue dele, inclusive ele até falou que era uma carta dele à Itália. Mas, no final de contas, a gente vem falar aqui que o cara passou 3 horas e meia todo santo dia antes de gravar. Uma baita preparação, principalmente do pessoal da maquiagem, né? Que levaram todo esse tempo, questão de ele teve que usar várias próteses, afinal de contas, ele não era daquele tamanho, nem tão velho, nem careca como o Paolo Gucci. Então, o cara fazia questão de deixar bem claro que ele faria qualquer coisa para poder trazer realismo pro Paolo Gucci. Então, ele conseguiu. E outro cara que chamou nossa atenção e deu seu nome foi o Tom Hardy, fazendo o gangster Al Capone. O cara passou por diversas horas também de maquiagem, além de várias próteses, e ele ficou totalmente irreconhecível. Afinal de contas, o ator interpretou o doentio Al Capone, né, aos seus 47 anos. O cara já estava começando a sentir lá, estava começando a passar pela questão da demência dele e tudo mais. Quem assistiu o filme vai saber do que eu tô falando. Mas, enfim, o cara conseguiu chegar muito próximo, ficou muito parecido, e isso foi bastante impressionante pra gente, né, poder ver, porque jamais imaginaria o Tom Hardy fazendo um cara como ele. E nos impressionando com a sua calvície, aquelas rugas bem pesadas e aqueles seus olhos hostis. E agora a gente vai falar de uma mulher, né? E a gente não poderia deixar de falar da Lily James, que viveu na minissérie Pam e Tommy, viveu a própria Pamela Anderson. Vou te falar, a primeira vez que eu vi, realmente eu não consegui ver ela. A gente acompanhou ela em vários filmes e não tem como você olhar pra ela e dizer, cara, é a Lily James. Mas se você acha que foi assim uma transformação mais suave que o dos anteriores, não foi não, tá? Porque ela não foi aquela base somente de peruca, uma maquiagem aqui, outra ali, pra deixar ela parecida com a Pamela Anderson, não. A questão dela também foi tão hard quanto do Tom Hardy e quanto do Jared Leto. Porque no caso dela, foi preciso fazer próteses, inclusive, inicialmente, ela própria acabou contando na entrevistas que seria muito mais próteses do que foi usada. Mas com o decorrer do tempo, eles viram que isso poderia acabar prejudicando as expressões faciais dela. Então, tipo, era tanta prótese, era pra testa, era pra bochecha, era pra debaixo dos olhos, várias coisas, mas eles foram diminuindo e ficou uma coisa bem natural e que a gente acaba nem percebendo que tem prótese no rosto dela. Mas tem sim, viu? E ela passava mais de 4 horas por dia pra gravar, tipo, 3h30 da manhã ela já tava sentada lá no set de maquiagem. Havia um processo inteiro, né? Não era somente questão de perucas, próteses. Falando em próteses, eu tenho que citar aqui pra vocês que a própria, né, atriz e modelo, a Pamela Anderson, tinha seios bem fartos. E a Lily não tinha, né? Então ela teve que usar prótese, não em todo o filme, afinal de contas ela também acabou citando lá que era muito desconfortável ela usar aquela prótese, mas ela teve que usar uma certa prótese para dar aquele volume, né? Mas outras coisas também foi mais, sabe, aquele truque de figurino, que deram um jeito com os seios dela mesmo e acabou, tipo, ficando de boa pra gente, viu, e não teve diferença nenhuma. A Lily, com bastante humor, até falou o seguinte numa entrevista: eu ficava fervendo, ficava muito suada e meus seios saíam do lugar. Eu sou inglesa, aquilo era muito quente, era quente demais. E pra finalizar a caracterização dela, né, não poderia faltar o bronzeamento, que também era uma característica gritante da Pamela. A Lily se bronzeava uma vez por semana e ainda assim precisava de retoque de maquiagem. Inclusive, ela até acabou falando que ela não imaginava que ela era tão translúcida assim, depois que ela teve que fazer, né, esse papel. Tanto que ela tinha que todo tempo tá lá se bronzeando e não ficava de acordo com como ela queria ou de acordo com o pessoal queria, né, pra ela poder interpretar a Pamela. Mas antes de continuar, eu quero saber de você do outro lado. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então te inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse, viu? E, lógico, né, para dar aquela força aqui pra tua amiga. Então vamos lá. E tá aí o cara que motivou a gente a fazer esse vídeo, né? Nada mais, nada menos do que Colin Farrell, que acabou, né, de estrear o Batman agora, 2022 aí. É incrível como você olha pra lá, você vê o pinguim e não diz que é ele. Fica assim, cara, que ator é esse? Quem é esse cara aí? Não dá pra saber que é o Colin Farrell. Pra vocês terem uma noção, na primeira vez que eles fizeram, né, que eles testaram a maquiagem lá, levou cerca de 6 a 8 horas e tendo de 10 a 15 pessoas ajudando pra fazer na produção dele. O nosso Colin foi lá numa cafeteria tomar lá o seu cafezinho, eu não posso falar o nome da cafeteria que é famosa, ninguém reconheceu ele. E, inclusive, o próprio filho dele ficou assustado, não reconheceu o pai. O ator, inclusive, afirmou que pra ele foi uma experiência libertadora poder
estar com aquela roupa, poder estar com aquele figurino e interpretar o Pinguim, porque ele esperava que fosse uma coisa bem limitada, mas não. Hoje em dia, né, gente, quanto mais o tempo passa, a gente tá tendo a liberdade de ter uma maquiagem melhor, então aquela maquiagem que ele usou, aquela prótese que ele usou, se mexia e se adequava de acordo com as expressões dele. Então, pra ele foi, tipo, muito tranquilo e ele esperava bem menos do que foi. Mas ele adorou e achou a experiência, com as palavras dele, uma experiência insana. E falando em transformações, eu não poderia deixar de falar da incrível, da camaleão. Acho que é uma das maiores camaleões que tem aí no cinema, que é a Tilda Swinton. Cara, ela é incrível, 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 incrível. Todo mundo já deve ter visto algum filme dela. Inclusive, a gente pode citar vários aqui, mas eu não vou citar. Vamos falar do que interessa. E aqui a gente vai falar de Suspiria, né? Um filme de terror de 2018. E que ela foi incrível. Ela sempre dá um jeito de surpreender a gente. Surpreendeu em Suspiria fazendo um cara de 82 anos. Pasmem que ela fez um cara de 82 anos. Passou por várias, obviamente, muita maquiagem, muitas próteses. A atriz passava mais de 4 horas na maquiagem, que engrossou seu pescoço, construíram uma mandíbula para ela mais pesada, mais masculina. Obviamente, ela não deixou de pedir, né? Uma coisa que eu acho que até eu pediria, né? Que fizessem o seu reprodutor masculino, para que ela pudesse entrar de vez no papel do cara e tudo mais. Ficou incrível. Você olha e não diz que é a Tilda em momento nenhum. Muito pelo contrário. Você vê aquele homem de 82 anos, porque ela é incrível em tudo que ela faz. Então não poderia deixar de exaltar essa atriz aqui, com certeza. Agora, se tem uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo. Eu jamais imaginaria ver a Charlize Theron feia, cara. Ela conseguiu ficar incrível no papel de uma serial killer. A serial killer que foi conhecida como a primeira serial killer dos Estados Unidos, né? Afinal de contas, teve várias outras, mas ela foi a primeira mais conhecida. Então ela viveu a personagem, ela teve que engordar cerca de 12, 13 quilos, ela colocou próteses dentárias, fez a maquiagem, né? Teve toda a maquiagem para deixar ela com a pele mais envelhecida, mais acabada, um pouco mais detonada, digamos assim. Ela precisou danificar os seus cabelos, raspou parcialmente a sua sobrancelha e incrivelmente ela ficou muito parecida com a serial killer, muito, muito mesmo. E quando fui assistir o filme, quando eu fui pegar imagens para poder ver quem era a real, né? Realmente ela ficou idêntica. E ela acabou levando o Oscar por esse papel, viu, gente? Mais que merecido. E vale lembrar pra vocês aqui que eles fizeram questão de ir nos locais por onde essa serial killer passava. Então eles foram no bar que ela frequentava, Last Resort, e eles conversaram com o próprio dono e tudo mais. Mas o que eu queria falar pra vocês é que esse dono em questão acabou falando que a própria Charlize fazia questão de o tempo inteiro que ela ficou naquele bar, ela tava totalmente a personagem, ela estava totalmente entregue com o personagem, ela fumava igual, ria igual, falava igual, e ele achou isso muito incrível da parte da atriz, e isso a gente pode ver o quanto ela se dedicou, o quanto ela caiu de cabeça realmente no papel. Tá, mas eu quero saber agora de você aí do outro lado, você gosta desse tipo de conteúdo? Te inscreve aqui no canal se não for inscrito, e por favor, se você lembra de algum outro ator, algum outro papel que foi incrível a transformação, deixa aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de conversar com vocês, e quem sabe vir vídeos futuros aí, tá? Muito obrigada por ficar até aqui, um beijão e tchau!